casa dele e Poema Pinda, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Deus, amém. E aí, Poema? Vocês estão bem mesmo? Então tá bom. Eu tinha 3 mensagens para pregar, eu estava sem saber o que eu pregava. Agora eu sei. Agora eu sei, e como ele tomou meu tempo, até meia-noite é hoje, amém? Vocês estão prontos para ouvir até cansar e ficar com raiva de mim? Eu estou falando sério. Gente, meu nome é Wellison, mas a gente não tem culpa do nome, né? Quem escolhe o nome é a mãe, então... mas me chame de Mineiro, que é mais fácil. Poema todo me chama de Mineiro. Sou pai do Davi, da Paloma, casado com a Canete. Hoje ela está lá em Pinda. Não deu para ela vir, infelizmente. Mas ela manda abraço. Olha, tem café aqui. Tá bom aí? Não. Boa, tira. Podia ser azul, né? Porque preto e branco fica meio... Gente, para mim é uma honra de verdade estar aqui. E a semente não foi minha, viu, ô Dezão? A semente não foi minha, foi de Poema Pinda. Foi Pinda que plantou. E Pinda está colhendo, graças a Deus. Jesus está fazendo algo naquela cidade que aquela cidade ainda não viu. Existem pessoas que amam Jesus desesperadamente naquele lugar, e a palavra de Deus garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Nesse lugar existem pessoas que amam Jesus desesperadamente. Deixa eu te falar, o que Jesus está fazendo em você, não se engane, essa cidade inteira vai ser impactada por isso. Mas creia nisso. Creia nisso. Deixa eu te falar, eu sou, como o Dezão falou, talvez o pastor mais estranho da Poema. Esses dias me chamaram para pregar sobre identidade em Mogi. Eu falei, erraram o cara. Identidade. Aí o Dezão veio, pergunto para ele ontem, cara, é sobre o que a gente vai ministrar? Ele fala, identidade. Eu falei, puxa, tem tanto pastor mais decente do que eu na Poema. Decente é modo de dizer, tá, gente? Mais bonitinho, alinhado, fala direito. Enfim. Então eu falei, Jesus, você tem um negócio mesmo. Então, inevitavelmente, eu tenho que te falar um pouquinho a meu respeito. Eu acho que você deve se identificar com isso em algum momento. Eu entendo que, primeira coisa, a gente precisa conhecer o Senhor e saber quem Ele é. Uma vez que você sabe quem o Senhor é, fica mais fácil de identificar quem você é. Entende? Porque é consequência. Nós somos imagem e semelhança desse Deus. Fomos feitos por Ele, para louvor da glória dEle. Então, se a gente entende quem é o Senhor, a gente acaba entendendo quem a gente é. O grande problema é que às vezes a gente quer se entender antes. E eu era um desse tipo. Eu era um meritocrata, Dezão. Gente, eu cresci na igreja, meu pai pastor, minha mãe pastora. Sabe aquele berço gospel? Marca gospel? Então, eu fui quase parido dentro daquele negócio. Eu cresci dentro da igreja. Então, filho de pastor, sabe como é que é? Filho de pastor é terrível. Terrível. Meu pai é pastor. Então, assim, eu ia pôr a mão aqui, mas... Gente, é tão bom fazer isso na outra igreja. Ó. Filho de pastor é assim, tudo quer ser baterista. Então eu aprendi a tocar bateria, porque não tinha baterista, eu vou tocar bateria.
Aí não tinha baixista, você aprende a tocar baixo. Aí falta o cara do violão, você aprende a tocar violão. Falta o cara da guitarra, você migra para guitarra. E quando não tem alguém que canta, você canta, assopra, toca e faz tudo. Ou seja, eu fazia tudo, mas fazia tudo igual o pato. O pato faz de tudo, mas não faz nada direito. O pato voa, mas voa errado. O pato nada, mas nada de qualquer jeito. O pato é terrível. Esse era eu. 2011, eu sou engenheiro civil, então eu vivia viajando, morando nos lugares. Já morei no meio da floresta amazônica, já morei no Pará. Quente igual o inferno, é estágio para quem quer ir para o inferno. Quer ir para o inferno, mora no Pará, você vai entender como é que é. Dali para lá é 2 graus. Em 2011 eu vim para Pinda porque a minha empresa fechou um contrato com a Novelis ali em Pindamonhangaba. E como eu cresci na igreja, cheguei e fui procurar uma igreja né? Eu sou crente. Procurei em Pinda, não encontrei, achei a Poema em Taubaté, glória a Deus. Gente, primeira vez que eu chego lá, eu entrei num lugar onde eu falava, esse lugar é muito estranho. Quem entrou na Poema pela primeira vez e sentiu que estava num lugar muito estranho? Não, na boa, vamos lá, eu sei que tem mais gente. Parece que assim, você tem certeza, Vi? Você entrou e falou assim, mano, esse povo aqui é estranho. Cara, eu entrei, uns caras de bermuda, regata, subacão cabeludo, com a mão levantada assim. Mas aqueles caras cantavam, eu lembro a canção até hoje. Eu não conheço outra canção. Nossa, Deus, aquilo arrepiava até. Eu olhava para aqueles caras estranhos e falava assim, não, Jesus tem que estar aqui, porque eu nunca vi gente adorando Jesus igual esses caras estranhos adoram. Só que eu entrei na última canção, cara, eu cheguei atrasado no culto. Mineiro não perde o trem, mas chega atrasado no culto. Aí sentei, daí a pouco sobe um cara para pregar, um cara meio estranho, aquela calça assim, meio, sabe, o povo usava uma calça meio... Tem uma forma que a gente fala isso, eu não vou falar porque você está gravando, senão eu falava. Mas sobe um cara com uma calça estranha, um cabelo alisado, uma barbichinha estranha, e eu falo assim, deve ser o menino do recado. Aí eu fiquei 5 minutos, e eu já estava falando assim, esse cara é o meu pastor, Leandro Barreto. Acabou com a gente, em 5 minutos eu falei, esse é o meu pastor. Essa é a minha igreja, essa é a minha família, eu quero fazer parte disso. Depois disso, não viajei mais, mudei para Pinda, definitivamente, todas as nossas coisas continuam em Pinda. Mas aí, beleza, gente, vamos pular para 2018. 2018, estávamos num Fire. Quem já foi no Fire? É poderoso? Foi demais o Fire, né, gente? Meu Deus do céu. 2018 a gente estava lá, Dezão estava, Danduque ele pregava, e ele falava assim, você precisa fazer as contas, você precisa se tornar um filho maduro, você precisa ser um filho maduro, e filho maduro tem que fazer as contas, porque filho maduro não faz só o que quer, faz o que precisa ser feito. Então façam as contas, porque em algum momento da sua vida você vai ter que fazer alguma coisa que Deus nem pediu para fazer, mas precisa ser feito, então você se coloca na brecha, e isso pode te custar tudo, pode te custar dinheiro, pode te custar tempo, pode custar até a sua própria vida. Então façam as contas. Eu falei, você lembra disso? Cara, esse dia meu coração queimou. E ele falou assim, se você fez as contas, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Gente, eu levantei igual um maluco. Eu estava mais ou menos numa posição assim, e eu vim correndo para a plataforma, a Janete veio atrás, tipo assim, onde ele vai, eu vou, onde eu vou, eu vai. Tipo assim, né? Ela 5 fechada comigo. Cara, na hora que eu cheguei ali na frente, eu encostei na plataforma um pouco mais alta em Taubaté. Eu encostei na plataforma assim, e eu não lembro mais nada que o Danduque falou. E aí naquele momento eu trouxe à memória um ensinamento que o Leandro nos deu. Quando você vier na igreja, não venha para sentir um toque de Jesus. É legal, é gostoso sentir um toque de Jesus,
reconfortante, é animador. Mas ele disse: quando você vier na igreja, venha para que o Senhor sinta você. Cara, a palavra de Deus fala a respeito de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, ela sofria. E Jesus estava caminhando apressadamente no meio de uma multidão, porque ele ia ressuscitar uma menina. Então Jesus andando rapidamente no meio de uma multidão, a mulher com fluxo de sangue, ela vai atrás de Jesus e ela toca em Jesus. Jesus para tudo. E ele fala: peraí, alguém me tocou? Os discípulos falam: Jesus, você está sendo esmagado por todos os lados, como assim alguém me tocou? Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Quando Jesus sente você tocando, deixa eu te falar, o poder dele é derramado sobre a sua vida. Se você quer a presença do Senhor, toque no Senhor, e o efeito colateral de tocar no Senhor é ser cheio do poder de Deus. Então eu falava: Jesus. Aí eu orei aquela oração boa mesmo, sabe? Aquela de fé, aquela que a gente ora uma vez por ano, acreditando mesmo. Deus, me fala se você me sente. Me fala se eu estou te tocando. Isso era de manhã, gente. Naquele dia, Danduque começou a pregar à tarde tiveram assim uns 5 pregadores que pregavam, eram mensagens curtinhas de uns 15 minutos, eu sentado na primeira cadeira assim, eu ficava olhando para todo pregador que passava, tipo assim, eu quero uma profetada, né? Eis filho meu que te vejo. Pô, ganhei a vida, né? Ganhei a vida, cara. Só que aí Danduque sobe, prega, e eu estou assim, fui eu que orei. E nada. A mulher do Dan passa, prega, nada. Mark Schubert, Érica, Leandro Barreto, sei lá quem, todo mundo. Eu era invisível. Aí chega no culto da noite, eu falo: Deus, eu estou mal na fita. Deus, eu lidero o GC, Deus. Tem umas 80 pessoas lá em Pinda que a gente está supervisionando no GC. Não é possível uma coisa dessa. Quando tem limpeza, eu quero ser do banheiro. Eu gosto de ficar no banheiro, porque eu gosto que as pessoas façam xixi no banheiro cheiroso. Deus, não é possível um negócio desse. Você não está me sentindo. Aí o Leandro, quem já foi no Fire sabe que o sábado é poderoso. Então o Leandro resolve ordenar os diáconos. Ele ordena, sei lá, uns 40 diáconos. Na hora que ele ordena o último diácono, eu falo: eu sou um cocô do cavalo do bandido. Eu não sirvo para nada mesmo. Gente, você sabe que para entrar nos ministérios da Poema, você passa pelo caça-talento. Eu toco bateria, irmão. E eu canto, vocês viram que eu canto. E eu toco baixo, e eu toco guitarra, e eu planto bananeira. Eu tomei toco 4 vezes, gente. 4 vezes eu fui reprovado. A última vez foi o Brunão que me reprovou, porque eu ia estourar. E ele pensou assim: se ele estoura, eu não estouro. Eu ia entrar para o ministério da perseverança, sabe? Mais uma vez que eu fosse, eu... Orem por mim, tá aqui dentro. Aqui. Um dia eu vou passar por uma turnê junto com a morada. Para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. A minha meritocracia, eu não servia para ser diácono. Deus, eu queria ser diácono na sua igreja. Aí o Leandro começa a ordenar os pastores. Então o primeiro casal de pastor que ele chama, o Hélice e Janete. Eu falei assim: quê? É o que o Desão estava falando, por isso que eu estou falando isso. Cara, eu levantei assim, fiquei assim: mineiro, cadê você? Vem pra cá. Eu falei: mineiro sou eu. Na hora, gente, eu tinha vontade de pedir perdão para a igreja. Na hora eu queria pedir perdão para o povo, todo mundo. Eu olhava, eu fui o primeiro a ser ordenado. Então, ninguém da turma que foi ordenado tinha sido ordenado ainda. Então eu olhava para o Tião e falava assim: meu Deus. Aí eu olhava para o Brunão Sargento e falava: meu Deus. Dezão, meu Deus. A turma toda, meu Deus do céu. Eu falava:
eu não tenho nada a ver com isso, é o Leandro, entende? Parecia que tinha 1.200 pessoas melhores do que eu para serem chamados para o ministério pastoral. Porque se por um lado eu tinha um tanto de meritocracia dentro de mim, por outro lado eu tinha um tanto de vitimismo também. Por outro lado eu também achava que eu era o cocô do cavalo do bandido, porque eu não presto para nada, porque eu não sei fazer nada direito. Só que a verdade é que isso são coisas que eu ouvi ao longo da minha vida, que entraram no meu coração, e que eu não deixei Jesus tirar. A verdade é que todas as coisas que um dia entraram no nosso coração, que falaram, não são a verdade de Deus para as nossas vidas. Para cada mentira que tem nos nossos corações, existe uma verdade absoluta de Deus a seu respeito. Naquela hora eu dei o grito de Gideão: eu sou o menor da minha casa, dos menorzinhos. Gente, Gideão, os midianitas estavam assolando a terra, então Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava ali malhando trigo. Lagar é o lugar onde você faz vinho, e você faz vinho para fazer festa. Naquela época não tinha festa, porque os midianitas tinham dominado o povo. Então qual era o lugar mais seguro para malhar o trigo? Onde faz festa, onde produz festa. Então Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor vem com uma verdade de Deus a respeito dele: homem corajoso e valente. Gideão fala: não, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a mais insignificante de todas. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes pais falaram para os filhos: você não vai dar em nada. Quando você casar, o seu marido vai ser terrível. A sua esposa não vai te honrar, os seus filhos não vão dar em nada. Quantas vezes nós ouvimos patrões humilhando funcionários, falando: não existe futuro para você. Deixa eu te falar uma coisa: para cada mentira de Satanás, o Senhor tem uma verdade a seu respeito. Homem forte, corajoso, não importa se você é da menor família, se você não tem capacidade, se os seus olhos ainda não conseguem contemplar as grandezas do Senhor, Ele tem uma verdade a seu respeito. Não importa os conceitos que eu tenho acerca de mim mesmo, o que importa é quem o Senhor diz que eu sou. Você está feliz aí ou não? A verdade é que Gideão ouviu a voz do Senhor, então ele convoca o exército, milhares apresentam. O Senhor faz uma seleção natural: quem não quiser, tiver com medo, pode voltar. Agora o Senhor faz uma seleção sobrenatural: vão beber água. Quem bebe de um jeito fica, quem bebe do outro vai embora. Ficou 300 só. Então Gideão distribuiu as armas nucleares que existiam naquela época, porque 300 pessoas precisam de armas nucleares para derrotar um exército de milhares. Não. Quem luta as nossas lutas não somos nós. Quem vence as nossas batalhas não é o nosso poder bélico. Davi, aquele menino franzino, quando ele encara o gigante Golias fala: hoje mesmo eu vou destruir você. Davi vira para aquele gigante e fala: você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Então Gideão, com 300 homens, pasme, desarmados, derrotou um exército de milhares. Qual é a verdade que Deus tem a seu respeito que você está duvidando até agora? Mas a melhor cidade para morar no Vale do Paraíba é São José dos Campos. Até quando a gente vai deixar o mundo dizer onde que é o melhor lugar para se viver? O melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Não aceitem em hipótese alguma andar nas sombras. O Senhor tem um lugar
preparado para Poema, Caçapava. Deixa eu te falar, Jesus vai transformar essa cidade através dessa igreja. Creia nisso comigo, cara, porque eu estou crendo nisso. Você está feliz aí? Ah, mas é impossível. Um milagre acontece no caminho da obediência. Gideão obedeceu ao Senhor e ele saiu vitorioso. Aleluia. Sabe qual é o grande problema? A gente sempre tem um plano B para as nossas vidas e Jesus tem um plano só e se chama plano A. Enquanto tiver plano B para as nossas vidas, o plano A não dá certo, gente. Vamos lá, alguém. Se Jesus te plantou aqui, aqui é o seu lugar, o Senhor tem um plano A para a sua vida, não pensa no plano B. Deixa eu te falar, enquanto divórcio for opção para casamento, o casamento não dá certo. Enquanto suicídio for opção para a vida não vai dar certo. Deus tem o plano A para as nossas vidas, e basta o plano de Deus para nós. Você está feliz ainda ou não? Mas no mundo nós vamos ter aflições, velho, só o vitimista. No mundo a gente vai ter frição. Nossa uva está com uma cara. Deus. No mundo teremos aflições. Alisson, mas você não conhece a minha vida, você não sabe como é difícil. A gente tem um ditado em Minas: se eu te contar a minha história, debaixo de um pé de amora, você chora. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fica pegando palavras do próprio Jesus e usando para justificar as nossas mazelas. No mundo tereis aflições. Jesus não estava falando para você se preocupar com as aflições, não. Ele estava falando o que é mais importante nesse verso: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, se tem aflições, glória a Deus por isso, porque o Senhor venceu e Ele te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Para de ficar olhando para as aflições e começa a perceber o tamanho do seu Deus, que já venceu todas elas por você. Vocês já ouviram falar no trio Parada Dura? Quem conhece trio Parada Dura? Tem alguém velho aqui. Eu sei que tem. Gente, os caras na década de 80 caíram de avião e não morreram. A trio Parada Dura mesmo. Eu tocava forró, né? Era tipo forró assim, mangabim. Mas desses que eu estou falando, não. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá em Daniel 3. Tá? É outros trio Parada Dura. Esses moleques sim são trio Parada Dura. Esses meninos, eles foram levados cativos pela Babilônia, mas por causa daquilo que o Senhor tinha para a vida deles, por causa do plano A da vida que o Senhor tinha para eles, eles se tornaram administradores das províncias da Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor teve uma ideia muito boa. O rei Nabucodonosor disse: eu vou fazer uma estátua bem grandona, e eu quero que as pessoas agora se curvem diante da estátua, e quem não se curvar diante da minha estátua vai para a fornalha ardente. Que ideia boa! O problema é que ele não tinha combinado com Deus dos meninos. E esses meninos não se curvavam porque eles não estavam nem aí para as aflições. E eles não queriam um plano B para a vida deles. Quando eles não se curvam diante da estátua de Nabucodonosor, eles são condenados à fornalha ardente. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O rei Nabucodonosor gostava deles, porque colocou eles para administrar as províncias. Eles eram notáveis. Ele não queria que eles morressem. Então o rei Nabucodonosor fez uma proposta: se curvem, abra uma exceção. Só hoje, parece até que Nabucodonosor teve com você essa semana, né? Abre uma exceção. Só hoje. Ninguém está vendo. Se curva diante da minha estátua e você vai viver. Sabe o que acontece? A sabedoria, segundo o mundo, vai tentar nos oferecer conforto,
para nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes nós ouvimos, só hoje negue o seu Deus. Não com essas palavras, porque essas palavras nos afugentam, mas abre só uma exceção. Esses meninos não se curvaram diante do rei, então o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então esses meninos são amarrados e lançados na fornalha, mas a fornalha estava tão quente que os soldados que foram lançá-los na fornalha morreram instantaneamente. Então o rei Nabucodonosor, sádico, ele olha por um lugar onde podia observar o que acontecia no interior da fornalha, e de repente ele olha dentro da fornalha, agora não tem 3, tem 4, e as amarras se foram. Deixa eu te falar, o Deus que te livra da situação, Ele também pode te livrar na situação. E agora não estavam só 3, estavam o autor e consumador da nossa fé, estava com eles. Deixa eu te falar, o milagre acontece no caminho da obediência. Foge do plano B, irmão. Se Deus tem um plano para a sua vida, não vira para um lado e nem para o outro e vai. Está feliz ou não? Eu com esse porte atlético aqui, que vocês já perceberam, o conselho que meu pai mais me deu na vida foi: filho, se você vê uma briga, não entra não. Eu não sei por que ele disse isso. Eu, porém, vos digo, se você ver uma boa briga, entra nela. Deixa eu te falar, a nossa briga não é contra carne ou sangue, mas contra principado e potestades. E é Ele quem luta as nossas batalhas, amém? Aleluia. Dificuldades na vida nós vamos enfrentar, tá bom? Todo mundo aqui já teve 15 anos, né? Lembra você com 15 anos, arrumou uma namorada e de repente você perdeu a namorada. E naquele dia você perdeu a razão de viver. Gente, eu tive uma namorada, eu comprei uma bota para ela, era caro, era tipo assim, 2 salários mínimos na época. Eu tinha 17 anos mais ou menos. Eu trabalhei quase 2 anos para pagar essa bota. Eu dei a bota para ela, na semana seguinte ela chegou de moto na traseira do outro cara, velho. E pior que isso, se a Janete estivesse aqui, ela me consolava. O que você pensa quando você perde seu amor da vida com 15 anos? Eu nunca mais vou amar. Aí sabe o que acontece? Você cresce e os problemas aumentam. E eles mudam agora. Agora é uma empresa que quebrou. Agora é a esposa que foi recolhida. Agora é um diagnóstico de uma doença incurável. Agora é um emprego que você trabalhou durante 20 anos. Foi mandado embora e agora você não sabe como se colocar de novo no mercado de trabalho. Em todas essas ocasiões nós pensamos, eu não aguento mais. Aguenta. Você é mais do que vitorioso. Você está aqui hoje. Você superou todas as aflições. Por quê? Porque Ele prometeu que faria isso. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês são mais do que vencedores. Olha quem você é. Quem você é? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é uma palavra de Deus para as nossas vidas. E mais do que vencedor não é para conquistar coisas, para ser rico, para ser famoso, não.
Olha para o apóstolo Paulo passou por diversas coisas, 5 vezes foi açoitado, 3 vezes passou por açoites de vara, naufragou 3 vezes, ele passou por perigos, ele passou por nudez, ele passou por fome, ele sofreu, ele foi apedrejado e tido como morto. Deixa eu te falar uma coisa, e ele disse: as aflições são motivos de grande alegria, as provações são motivos de grande alegria, porque produzem perseverança, e perseverança, caráter aprovado. Sabe o que é caráter aprovado? Identidade, e caráter aprovado dá esperança, e Cristo em nós é a esperança da glória. Deixa eu te falar, quando você passa por provações e dificuldades e supera, isso gera em você esperança. Já passei por aquelas coisas, hoje eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso ir além. As provações do Senhor não são para te derrubar, são para te promover para um novo lugar mais alto nele. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As provações, elas estão forjando o nosso caráter, definindo a nossa identidade no Senhor. Está passando por luta, passa dando glória a Deus. Está passando por provações, elas vêm para te aprovar. O Senhor não nos dá provas que nós não conseguimos vencer, porque Ele é um bom Pai. Se nós sucumbimos, é porque nós desistimos. Não desiste não. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Jesus está comigo. Ele diz mais lá no finalzinho: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Elcio, mas onde que está a nossa identidade então? Eu quero te dizer que o mapa para encontrar a sua identidade está no seu sacerdócio. Eu vou repetir porque a CG atrapalhou. O mapa para encontrar a sua identidade está no seu sacerdócio. Amém? Mas sacerdócio não é Mateus 6,6, gente. Nós não somos crianças de 9 anos que acham que sacerdócio é entra para o seu quarto e fecha a porta. Isso é lindo, mas não é só isso. Esse é o primeiro passo do seu sacerdócio. Esse é o passo fundamental. Há uns 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Nossa, o tempo voa. Há uns 4 anos atrás, a minha esposa, ela fez uma cirurgia e a mãe dela veio passar um tempo na minha casa e graças a Deus ela foi embora. E ela ficava ouvindo mensagens no celular o dia inteiro, glória a Deus por isso. E aí ela terminou de ouvir uma mensagem e falou assim, estava ouvindo sobre sacerdócio. Aí o Davi tinha 9 anos de idade, ele falou assim, primeira coisa, você não ouve mensagem do meu pai, né, vó? Fala sério. Segunda, ele não falou momento nenhum de Mateus 6,6. Se você é uma criança de 9 anos, tudo bem você achar que sacerdócio é só Mateus 6,6. Mas se você não é, você vai ter que entender o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 23. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus.
Entrar para o seu quarto é fundamental para a vida do cristão. Deixa eu te falar, antes de eu ir para Poema, eu só conhecia o Pai Nosso, que é depois, verso 9. Pai Nosso que estás no céu. Mas antes tinha um Mateus 6,6 que estava escondido lá. E eu descobri o Mateus 6,6 nessa família espiritual. Quando o meu pastor, Leandro Barreto, falou, entra para o seu quarto e fecha a porta. Eu falei, onde que estava esse verso que eu não encontrei ao longo da minha vida? Deixa eu te falar, isso mudou a minha vida, mas é o início. Entre para o seu quarto, feche a porta, e o Senhor que tudo vê em secreto, Ele vai te recompensar. Agora sabe o que você faz? Entrou para o quarto, se abasteceu, se encheu do Senhor, saia para ser a manifestação que o mundo espera. Colossenses 3:23, façam tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, se você é um médico, você opera como se você fizesse para o próprio Deus. Se você é um pedreiro, você assenta os blocos como se estivesse construindo uma casa para o próprio Deus. Se você é motorista de aplicativo, toda pessoa que entra no seu carro é transformado pelo poder do Espírito Santo, porque você dirige o seu carro como se você estivesse dirigindo para o próprio Deus, cara. Isso é sacerdócio real, é uma vida constante de sacrifício e de busca pelo Senhor. Aleluia! À medida que você reflete o Senhor, a palavra de Deus diz que nós, como espelho, refletimos o Senhor e somos transformados de glória em glória, cada dia mais parecido com aquele que nós estamos adorando. Refletimos o Senhor por onde andamos. Relacionamento integral, contínuo, ininterrupto com o Senhor. Você está feliz aí? E quem está triste, levanta a mão. Eu tenho um conceito a respeito disso. Alguém ou está mentindo ou está com vergonha. Porque alguém tem que ter entrado triste aqui hoje. Mas fazer tudo que agrada a Deus não basta. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 25, verso 2. A partir do verso 2, a respeito do rei Amazias. E a palavra de Deus fala que ele fez tudo que agrada a Deus, mas ele não fez de todo o coração. Deixa eu te falar uma coisa, fazer coisas não te torna aquilo que você está fazendo. Durante a minha vida inteira eu fiz coisas na igreja. Durante a minha vida inteira eu era o cara que tocava bateria quando não tinha um baterista. Deixa eu te falar, no ano de 2009, o meu cunhado morreu, eu estava morando no Rio de Janeiro, e eu cuidava de um ministério de jovens na igreja que meu pai pastoreava em Belo Horizonte. Todo final de semana eu entrava no meu carro lá no Rio de Janeiro e dirigia até Belo Horizonte para fazer o culto no sábado, para depois tocar no domingo, e depois do culto de domingo entrar no carro e viajar para o Rio de Janeiro de novo, porque na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Deixa eu te falar, foi assim durante um ano inteiro. Mas o Senhor não está buscando pessoas que só fazem coisas, não significa só quero fazer coisas. Deixa eu te falar, a minha filha, quando ela chegou em casa, ela tinha um cabelão assim, ó, lindo cabelo, mas estava meio despontado, e eu falei, vou cortar. Deixa comigo. Vocês já ouviram falar num negócio que chama YouTube? Eu falei, tá tudo lá. Só você pega o cabelo assim, ó. Aí você gira em cima da cabeça, estica, e numa só você corta. Aí na hora que solta, fica tudo repicado. Gente, eu não fiz. O Espírito me convenceu. Falou, não, Elis. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu cortasse o cabelo dela, eu não ia me tornar um cabeleireiro. Se na hora que eu sair daqui, eu começar a chupar uma laranja ou uma uva, é com ou sem semente? Com semente. E eu for jogando as sementes pela janela do carro, isso não faz de mim um semeador.
Deixa eu te falar. Com Jesus nós nos tornamos, a gente deixa Ele moldar o nosso caráter, a nossa identidade. E quando nós nos tornamos, aquilo que nós somos escorre com naturalidade de nós. Deixa eu te falar, então, se você antes era simplesmente um fazedor de coisas na igreja, agora o Senhor está te falando, você é um filho amado, você tem um lugar na mesa. Então, como Davi fazia com seu pai Jessé, ele não simplesmente cuidava das ovelhas, mas se necessário fosse, ele matava leões e ursos, porque agora ele cuidava do pai, das coisas do pai, porque ele não era só um filho servo, ele não era só um servo, ele era um filho e um filho servo. O Senhor está te chamando para ser filho servo, e não simplesmente servo na casa de Deus. A palavra de Deus diz que os discípulos do Senhor serão conhecidos por uma característica. E eu quero te dizer que não é expulsar espíritos malignos. Só te falar, falsos profetas também farão isso. Farão sinais, prodígios e maravilhas. Falsos profetas vão curar enfermos, expulsar espíritos malignos. Mas os discípulos do Senhor serão conhecidos quando amarem uns aos outros. Primeiro ama, irmão, depois faz. Amém? Então a galera chega na Poema e chega assim, eu faço isso, mineiro. Eu falo, que bom, a gente te ama. Senta aí, se permita ser amado. Alguém já passou por isso no Poema? Eu já fui reprovado 4 vezes no Caça Talento. Eu nem sou ferido com isso. Maturidade é descobrir quem você é. O problema disso é que Deus já sabe quem você é. O inimigo das nossas almas já sabe quem você é. A criação já sabe quem você é. E muitas vezes nós é que não sabemos quem nós somos. Misericórdia. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que a gente é como uma árvore plantada na beira do riacho, que no devido tempo dá o seu fruto. Alguém conhece esse texto ou é só eu? Amém? Amém. Suponhamos que você tem um pezinho de laranja na sua casa e você plantou há pouco tempo, porque você é quase um semeador. Você plantou um pezinho de laranja, ele não dá laranja. Mas ele deixou de ser pé de laranja? Não. Você sabe que ele é pé de laranja? Eu sei que é pé de laranja. Mas não dá fruto, é porque não chegou o tempo certo. A palavra de Deus diz que um filho imaturo nada se difere de um servo na casa do pai. Ele ainda não pode acessar a herança. Meu filho, por mais lindo que ele seja e aplicado na escola, não dá para eu colocar a empresa para ele tomar conta, ele vai falir a gente. Então, na empresa ele já trabalha, tem até salário, eu vou ser preso por causa disso. Mas ele trabalha, ele tem salário. Esses dias foi para lá e que rasgou mais ou menos uns 800 quilos de papel. Mas em nada ele se difere de um servo, porque ele ainda não é maduro. Mas eu sei que ele é meu filho, eu sei quem ele é. O Senhor vira para você e fala: forte, corajoso, valente, santo. Não, mas o pecado ainda me atormenta. Você é santo, separado por Deus. O Senhor já sabe quem você é. Está na hora de nós descobrirmos quem nós somos. Até que hora que eu tenho mesmo aqui? Enquanto houver vida, há esperança. Às vezes a gente fica meio perdido na nossa identidade, mas é normal, porque agora a gente é zumbi. Literalmente. Sabe aquela série The Walking Dead? É nós. A palavra de Deus diz que nós já batemos as botas para esse mundo. Nós já morremos.
Às vezes a gente fica buscando a nossa identidade em coisas dessa terra. Em coisas que a gente faz, em diplomas que a gente tem, em habilidades que nós desenvolvemos ao longo da vida. Mas a verdade é que a nossa identidade não está aqui. Colossenses 3, verso 3, a palavra de Deus diz: pois vocês morreram. E sabe onde que está a sua identidade? Preste atenção nisso. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então você quer um conselho? Faça download. Onde? Sacerdócio. Faça download da sua vida no Senhor, mas não faça download de uma vida, uma versão demo, não. Ô Elison, o que é uma versão demo? É uma versão parcial. Quando você vai comprar um programa ou um aplicativo, um jogo que seja, você antes experimenta e você vai lá e baixa uma versão demo. Apesar, demo não é demônio, é demonstração, apesar de parecer, porque você só vai até um ponto, dali para frente a morte. É igual o diabo. Não faça o download da sua vida de uma versão demo, faça a versão completa. E eu vou te ajudar. Ainda em Colossenses 3, verso 12. Olha o que o Senhor diz a seu respeito. Ele diz assim: portanto, como povo escolhido. Eu não sei o que você pensa quando você lê isso, mas esses adjetivos aqui não são colocados por homens, é a voz do Senhor a seu respeito. Então ele diz: você é escolhido de Deus. Ele diz: você é santo e você é amado. O engraçado é que quando a gente olha para esses adjetivos, são adjetivos passivos, a gente não consegue determinar isso ao nosso próprio respeito. Se somos escolhidos é porque Ele nos escolheu. Se somos santos, santos quer dizer separado, é porque Ele nos separou. E se somos amados, é porque Ele nos amou com amor furioso. Quando Ele diz você é amado, talvez a gente não entende a profundidade dessa palavra. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela mesmo amamentou. Eu não consigo imaginar que isso seja possível, mas é. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela amamentou no seu próprio peito, o Senhor Ele fala: eu jamais me esquecerei de você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos entreteceu no ventre das nossas mães, Ele nos fez com carinho no ventre das nossas mães e Ele nos escolheu. E Ele diz: você é amado, e Ele nos amou com um amor tão furioso, tão grande, tão inexpressível, tão indizível, que Ele foi capaz de pegar o seu único filho e entregar para morrer no nosso lugar, para que a vida que era para Ele viver, nós pudéssemos viver. A morte que era para a gente morrer, Ele morreu no nosso lugar. Deixa eu te falar, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é pegar um filho que você ama e sacrificar em prol de alguém, mas foi isso que Deus fez. O Senhor não nos deve nada, nós devemos tudo a você, Jesus. E Ele diz: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Elison, eu não tenho nada disso. Deixa eu te falar, e você não vai conseguir fazer isso sozinho. Isso tudo aqui é fruto do Espírito. É coisa que só o Espírito pode fazer. Então para de tentar se moldar e se modificar, e somente baixa a guarda, se renda. Às vezes nós não nos rendemos ao Senhor e queremos uma vida transformada. Deixa eu te falar, entrega o volante da sua vida para Jesus. A identidade está com Ele, o caminho é Ele, Ele é a única verdade, é só nele que tem vida. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, e então o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre, vai produzir um fruto que é bondade, benignidade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, domínio próprio. É Ele quem vai nos revestir disso. Então no final das contas, o que Ele está dizendo é: só se renda,
Você foi escolhido, separado, amado. Agora se renda a mim, porque eu vou completar a obra que um dia eu comecei. É tudo Ele quem faz e nós só nos rendemos. Meu Deus do céu. A gente é chamado para ser portador das boas novas, gente. Em algum momento nós viramos profetas do caos. Vai dar tudo errado, está tudo errado na minha vida, está tudo errado, o problema é a maldição que meus pais... Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus na cruz do Calvário é maior do que qualquer maldição. Um dia que você se rendeu ao Senhor, maldição cai por terra. Ele é o Deus que traz morte, Ele traz vida. Que maldição Ele transforma em bênção. Deixa eu te falar, o meu Deus não é da maldição, Ele é de bênção. E Ele pode transformar qualquer sentença que algum dia o inimigo colocou sobre a sua vida. Mas você tem que crer nisso comigo. Portadores do caos, vai dar tudo errado? Não. Isaías 61, o Senhor falou assim, ó, você tem uma missão. O Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os que estão enfermos e para trazer alegria aos que estão abatidos. Deixa eu te falar, a nossa mensagem é e tem que ser: para você existe um futuro e uma esperança. Deixa eu te falar, o Senhor está nos chamando para sermos discípulos dEle, para anunciar as boas obras, as boas novas de salvação. A única verdade que pode transformar a minha vida e pode transformar a vida das pessoas que eu amo. Meu Deus do céu, cadê a pessoa que está triste? Até o final te pego. Se você estiver triste, eu quero te dizer que está tudo bem. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela vai vir pela manhã. Acredita nessa palavra, não é minha, é do Senhor. Então está tudo bem você chorar, está tudo bem você ficar abatido. Afinal de contas, nós buscamos o Senhor porque para Ele sarar as nossas feridas, cara. Talvez você veio para cá e chegou aqui ferido. Eu tenho um horror a esse tipo de coisa. Ai, a igreja que eu era me feriu. Parecendo eu vitimista. Para com isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tenho prazer em completar as aflições de Cristo no meu corpo em favor da igreja. Então, homens e mulheres maduros não são feridos pela igreja, eles são feridos por causa da verdadeira igreja de Cristo. Eu tenho prazer em cada ferida, porque é o nome de Cristo que está sendo proclamado, porque é a igreja do Senhor que está sendo edificada na terra. Eu estou crente mesmo, hoje eu estou. Bill Johnson um dia disse o seguinte: quem descobre quem Deus o fez para ser, nunca vai querer ser outra pessoa. Eu falo pra caramba, então se deixar eu vou pregar até amanhã e eu não estou nem aí com isso. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer, senão o Dezão não me chama mais. Então vamos facilitar essa mensagem. Talvez você ainda não entendeu onde que eu quero chegar aqui, e eu acredito que não mesmo. Mania de ficar abrindo gavetas, né? Mas quando eu cheguei na Poema, eu conheci mais um verso da palavra. Efésios 2:10. E aquilo foi libertador, porque eu descobri que Jesus, Ele me fez e jogou a forma flora. Glória a Deus por isso.
a humanidade agradece. O seu DNA é a sua identidade do céu, cara. É você. Wellington, mas quem eu sou? Você é obra-prima de Deus, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão. Esse é quem nós somos. Somos diferentes, aleluia. Imagina só se eu parecesse com Dezão. Misericórdia. Ser feio já é ruim, feio e daquele jeito é pior ainda. Gente, a minha esposa um dia, eu tenho que contar esse testemunho. A minha esposa um dia, a gente estava falando a respeito de uns meninos lá na igreja. Eu falei, nossa, um rapaz bonito, né? Ela, Deus me livre. Eu falei, por quê? Eu nunca me casaria com um homem bonito. Até hoje eu estou tentando entender o que ela quis dizer. Mas a verdade é que Deus, Ele fez cada um uma obra-prima. Cada um Ele fez de um jeito, com uma característica específica. Agora, olha que interessante. Obras-primas carregam em si traços daquele que o criou. Há pouco tempo atrás eu fui para Belo Horizonte, eu ia a cada 15 dias, a gente está com uma missão lá também. Agora eu tenho ido a cada mês, e eu levei um dos pastores com a gente. E ele gosta muito de arquitetura, essas coisas, então na hora que ele via um prédio, ele falava assim, aquele ali é de Oscar Niemeyer. E eu falava, é? Ah, e aquele ali é de Oscar Niemeyer? Eu falei, aham. Por quê? Porque você vê um prédio torto, foi Oscar Niemeyer que fez, irmão. Né? Por quê? Porque obras carregam traços daquele que o criou. Para quem é amante de uma boa pintura, quando você se aproxima de um quadro, não precisa ter assinatura embaixo, pelos traços, você sabe quem é o pintor. Você é a obra-prima do Senhor e você carrega traços do seu Criador. E como eu já disse, o maior traço é a forma como você vai ser reconhecido quando amarem uns aos outros. Você tem traço do Deus Criador em você, cara. Aleluia. Agora a Bíblia, ela vai nos dando um punhado de dicas a respeito da nossa vida e de quem nós somos. Provérbios 22, verso 6, nós usamos muito esse verso quando vamos apresentar crianças, e nós dizemos, e todos nós aqui conhecemos esse verso: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando mais tarde ele não vai se desviar desse caminho. O Senhor está claramente apontando para nós pais, que nós precisamos caminhar lado a lado com nossos filhos, e não simplesmente apontar o caminho para eles, é por ali filho, vai. Não, ele está falando que uma criança, ela precisa da presença do seu pai, para se tornar um grande homem. Agora o que a palavra de Deus diz é que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém todos quantos o receberam, ele deu o direito de ser feito o quê? Filho de Deus. Da mesma forma como uma criança precisa caminhar lado a lado com o seu pai para se tornar um grande homem, nós, como filhos de Deus, nós precisamos caminhar lado a lado com o nosso pai. Cara, é um relacionamento afetivo. A palavra de Deus diz, você não pode amar mais pai e mãe do que você ama a Deus. Deixa eu te falar, não é um amor por imposição, é um amor por afeição. Nós amamos o nosso pai porque nós temos afeição por ele, porque ele cuidou de nós quando éramos criança, quando nós estávamos com febre, a nossa mãe cuidou e deu remédio, quando estávamos com frio, ele nos aqueceu, quando estávamos com fome, o seu pai trabalhou 2, 3 jornadas para manter alimento dentro da casa. Nós amamos o nosso pai com amor afetivo.
O Senhor não quer um amor por imposição, então Ele diz: você não pode amar mais pai e mãe do que você me ama. Agora nós só vamos desenvolver esse amor quando nós caminhamos juntos e entendendo que somos totalmente dependentes dEle na caminhada. Ele nos fez filhos. A palavra de Deus diz que antes nós éramos como peregrinos no mundo, agora nós somos o quê? Membros da família de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós vamos para Jesus, a gente não ganha um título, nós ganhamos um pai. O título cristão é muito pequeno diante do pai que nós recebemos, diante da família que agora nós pertencemos. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Mas talvez a gente não entende isso muito bem. Talvez se eu perguntar para você hoje quem é você, a primeira resposta que você vai dar é a que eu daria: eu sou engenheiro civil. Tá, e se tirarem isso de mim? Ah não, mas eu sou pastor da Poema. E se tirarem isso de mim? Não, mas eu sou marido da Janete, pai do Davi e da Paloma. Foi isso que eu disse para você quando eu cheguei aqui. E se tirarem isso de mim, o que sobra? A gente precisa entender que existe uma coisa que jamais vai ser retirado de nós. Nós somos filhos de Deus. Recebemos um pai. Agora você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa. Ganhar um pai é diferente de se tornar um filho. Quando nós recebemos o nosso pai, ele decidiu, porque Deus amou o mundo, ele decidiu. Nada pode mudar isso. Deixa eu contar uma história. Há 4 anos e meio, quase 5 anos atrás, eu fui num abrigo e eu estava na lista de espera para adoção. E desde que eu comecei a namorar a Janete em 1999, o calendário começava com 1000. Nós dizíamos: vamos adotar uma criança. Pois bem, então nós conhecemos um adolescente. Então no dia que eu vi aquele adolescente, eu tive a certeza: Dezão, esse moleque é meu filho. Eu olhei para ele e falei assim: eu decido, eu vou ser pai desse moleque para sempre. Eu sou pai. É uma decisão que você toma quando você vai adotar. Você decide, nada pode mudar o seu coração. Você decidiu adotar, você se torna pai. O Davi, desde sempre, o Davi orava em casa e ele dizia: Papai do céu, abençoe o papai, a mamãe e o meu irmãozinho onde quer que ele esteja. Ele já cresceu esperando o irmão. E nós encontramos o irmão. 15 dias depois, fomos buscar ele de novo e encontramos a Paloma também. E ela ganhou o nosso coração. Então quando eu adotei, as pessoas ficavam falando para mim assim: nossa, você é incrível. Nossa, mineiro, você tem um coração. Então, e quanto mais a gente você fala assim, ó, não, eu não sou incrível, é uma decisão que a gente tomou desde sempre, de adotar alguém. Aí a pessoa fala: não, você é incrível mesmo então, hein? Aí você fala: não, mas e quanto mais você se humilha, mais a tentação de se exaltar. É incrível como o ser humano é terrível. 2 anos e meio se passaram. Gabriel chegou meio baixinho, gordinho. E 2 anos e meio depois, ele estava um moleque desse tamanho, 15 anos de idade, bonito, magro. Não parecia comigo, glória a Deus. Mas ele era bonito. E então, eu tive a oportunidade de conhecer a faceta do coração de Deus quando nós decidimos adotar.
A gente sempre falou, a gente é filho, o Senhor nos adotou. Quando nós adotamos, a gente conheceu a faceta de Deus. Parece que a gente sentou do outro lado da mesa e entendeu o coração de Deus. E 2 anos e meio depois, o Gabriel vira para mim e para a Janete e fala: eu quero voltar para o abrigo. Então a gente conheceu mais uma faceta do coração de Deus. O Senhor, Ele decidiu ser nosso Pai. O filho, ele precisa se apropriar da paternidade. Ele tem que aprender a ser filho. O Davi desde sempre me ama. Esses dias me perguntaram quem é o seu melhor amigo. Eu falei, o Davi? Desde sempre. E a gente brinca, e a gente briga de porrada. E a gente anda de bicicleta, e ele todo dia fala, pai, eu te amo. E ele já nasceu falando, eu te amo. É incrível esse moleque, não sei de onde que veio. Ele me ama desde sempre, por quê? Porque ele nasceu sendo, ele sempre foi. Mas nós não sempre fomos, não. O Senhor nos adotou, então nós precisamos nos tornar filhos. Feliz Dia dos Pais. Essa cartinha aqui foi a Paloma que me deu. No Dia dos Pais ela disse, Feliz Dia dos Pais. Pai, muito obrigada por cuidar de mim, por me ensinar. Amo muito você. Que você possa aproveitar esse dia incrível. Te amo. Pai é a pessoa que ama, que cuida, que ensina, que mostra o caminho, que acompanha a minha jornada. E ela disse assim, você é quem eu posso confiar. Você é em quem eu posso contar tudo. Deixa eu te falar, filho tem que se tornar. A gente precisa acreditar num Deus que a gente pode contar tudo para Ele, que a gente pode confiar nele, que Ele nos ensina, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Cara, filho se torna. Às vezes nós estamos falando do Senhor, o Pai me adotou, nós cantamos isso, mas pelo amor de Deus, essa é uma decisão dEle, nos tornar filhos é uma decisão nossa. Às vezes nós recebemos um Pai, mas nós não nos tornamos filhos, e nós abandonamos o Senhor, mas eu continuo na igreja, eu continuo na caminhada. Deixa eu te falar, se nós não confiarmos nele, papai, eu posso contar tudo para você. Eu posso confiar em você. O Senhor quer ser o papai, que nós podemos confiar nele. Eu não sei exatamente como é o seu relacionamento com Deus, mas a sua identidade está em se tornar filho. Nada vai mudar o que Deus sente a respeito da adoção que Ele fez por nós. Mas o nosso coração precisa ser transformado. Se coloque de pé, por favor. Nós ouvimos mensagens e nós ouvimos histórias a respeito de homens e mulheres. Eu quero te dizer que dane-se se Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens
notáveis e governavam na Babilônia. A maior identidade deles é que eles se tornaram filhos e eles podiam confiar no papai. Não importa se Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, um destruidor de gigantes e matador de leões. O que importa na história de Davi é que ele se tornou filho. Tantos homens na palavra, tantos homens que fizeram tantas coisas incríveis, mas deixa eu te falar, tudo que eles queriam e tudo que eles buscaram foi se tornar filhos de Deus. A morte de Jesus foi para isso, não foi para te dar um título, não foi para te fazer filho. Na mesa do Senhor não há lugar para pessoas que não são filhos do Senhor. Ele não nos quer como peregrinos nesse mundo, mas agora membros da família de Deus. Todo mundo que quer ser filho, ele fala vem, e não importa do jeito que você está, o que você já passou, o que você viveu. Se o seu passado te acusa, se os seus pecados querem te aprisionar, o sangue de Jesus te livrou dessa cadeia, irmão. E o papai te ama. E o papai te quer bem. Se renda, se torne filho e manda uma cartinha para Deus. Papai, em você eu posso confiar. Para você eu posso contar tudo. Deus, no nome de Jesus, que o espírito de adoção hoje recaia sobre o teu povo e que eles possam entender que a sua paixão, Senhor, por nós é uma paixão de pais, de pai para filhos. Deus, coloque em nós um coração de filho nessa noite. Deus, que a nossa identidade não seja baseada na nossa profissão, nos nossos ministérios, naquilo que a gente faz ou deixou de fazer. Que a nossa identidade esteja baseada em em nos tornar filhos do Deus Altíssimo, Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, que na nossa boca tenha prazer de dizer: o Senhor é o meu Pai. Em você eu posso confiar, Jesus. Para você eu posso contar tudo, as coisas boas que eu vivo, as dificuldades que eu passo ao longo do meu dia. O Senhor morreu para que você fosse feito filho de Deus e não alguém que passa pela casa do Senhor, mas filho. E filho não carrega somente herança, filho tem legado. E o Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito da verdade e ele estará em vós para sempre. Isso é legado do Senhor. Pai, no nome de Jesus, quebrante os nossos corações nessa noite, amoleça os nossos corações nessa noite, que possamos entender o real propósito de nos tornarmos filhos do Senhor, que possamos valorizar o sacrifício do teu único Filho na cruz do Calvário, para que pavimentasse um caminho para filhos adotivos poderem se assentar à mesa. O Senhor decidiu nos adotar, o Senhor decidiu ser Pai, o Senhor decidiu nos amar, e nada pode mudar o seu coração. Agora, Jesus, nos faça filhos. Coloque em nós coração de filhos que dependem do Pai. Tem alguém triste aqui hoje? Se você estiver triste aí, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Se você estiver triste e abatido, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, vá em cada coração abatido, ferido, machucado, Deus querido, e arranque as mentiras que o mundo tem falado nos ouvidos dos teus filhos. Pai amado, o Senhor é um bom Pai, e o Senhor deseja coisas boas para os seus filhos. Pai amado, um pardal, bichinho insignificante, encontrou ninho, encontrou morada. A andorinha, aquele bicho nervoso,
esposo que voa para o outro lado, inquieto, e encontrou um ninho para cuidar dos teus filhos. Pai amado, nós encontramos os teus altares. Pai amado, no seu altar é o lugar onde nós nos deleitamos. Pai amado, que coloque deleite no coração dos teus filhos que estão inquietos hoje, que estão com o coração amargurados e tristes, e que a verdadeira alegria que vem do céu possa inundar a vida dos teus filhos, e que eles encontrem motivos no Senhor para continuar e prosseguir na caminhada em cima do plano A que o Senhor propôs para as vidas deles, Deus. No nome de Jesus, arranque toda tristeza, toda dor, toda amargura e implante o seu coração no coração dos teus filhos hoje, Pai. Que como filhos do Senhor, eles reconheçam que no Senhor existe segurança e abrigo. Eu não sei se você já está com a sua ceia nas suas mãos. O pessoal já recebeu? Se o staff puder vir e distribuir as ceias. Deixa eu falar uma coisa, o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito da ceia do Senhor. E ele diz assim: examine o homem a si mesmo e então coma e beba do cálice. Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje. Pode pegar a sua ceia, enquanto eu vou falando aqui, você já recolhe a sua ceia. O apóstolo Paulo, ele disse: examine o homem a si mesmo. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Durante muitos anos na minha vida, eu olhava para mim e eu me avaliava. Então eu descobria que existia pecado e coisas que ainda precisavam ser transformadas. E eu falava: eu não vou participar da ceia do Senhor, porque eu descobri que eu não sou perfeito. Só que o mesmo apóstolo Paulo que diz: examine o homem a si mesmo, no final da sua carreira, ele diz assim: dos pecadores eu sou o pior. Cara, o que eu posso entender com isso? O que eu posso entender é que se nós olharmos para dentro de nós com sinceridade e honestidade, nós não vamos encontrar outra coisa que não seja um homem e uma mulher carente, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Que se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando todos os dias, o pecado teria consumido as nossas vidas. Então eu concluo que cada vez que eu olho para dentro de mim e percebo que eu preciso de mudanças e que eu careço da misericórdia do Senhor, é aí que eu me torno digno de participar da mesa dele. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não veio para os santos, ele veio para pecadores. A primeira menção de Jesus numa mesa no Evangelho é de Jesus assentado na mesa na casa de Mateus. Mateus, um homem pecador, um homem coberto de pecados, que chamou os seus amigos pecadores para se assentar à mesa, uma mesa onde só tinham pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas marcadas pelo pecado. Então os religiosos da época olham para Jesus e eles dizem: como pode o mestre de vocês se assentarem com esse tipo de pessoas? Então Jesus percebe o que estava acontecendo e ele diz: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim para santos, mas eu vim para trazer arrependimento aos pecadores. Deixa eu te falar, isso aqui não é um lugar onde está cheio de santarrões, isso aqui é um hospital de pecadores, amém? E o sangue de Jesus, cara, a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos deu um lugar na mesa do Senhor. E não é como visitante, tem cadeira cativa para você lá, porque filho de Deus não é visitante na casa do Pai. Filho de Deus tem cadeira garantida. Deixa eu te falar uma coisa:
Talvez durante muito tempo você olhou para você e falou assim: eu não posso porque eu ainda tenho coisas para mudar. Para de tentar mudar e se rende a Jesus. Então o que poderia parecer só uma celebração de ceia virou um convite para você. Eu quero te dizer que se você reconhece que só Jesus é o autor e consumador da nossa fé, que só Jesus pode nos salvar, que Jesus veio como homem, morreu como homem, mas ressuscitou e vivo está, e um dia Ele virá. Cara, se você crê nisso, você está convidado a participar da ceia do Senhor, amém? Wellington, mas o meu passado, joga o seu passado no buraco mais perto que você vê, porque Jesus tem um futuro e uma esperança para você. E não tem decisão para amanhã não, amanhã não chega, a decisão é para hoje. Então talvez você ainda não pegou sua ceia, mas você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar a participar da mesa de Jesus. Se você não recebeu a sua ceia, levanta sua mão, a gente vai levar até você. Aqui ó, a gente vai levar até você, porque Jesus convida para essa mesa. A santidade de Jesus atrai pessoas. Se a santidade está afastando pessoas, isso não é santidade. Deixa eu te falar, santidade de Jesus atrai as pessoas. Na noite em que foi traído, oh Jesus, na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Isaías, na sombra do Velho Testamento, ele profetiza: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído e traspassado. Deixa eu te falar. Tem lugar na mesa de Jesus para você, cara. Na noite que Jesus foi traído, Ele foi traído por Judas, e mesmo assim Ele lavou o pé de Judas. Deixa eu te falar, entende uma coisa, talvez o que falaram com você fez muito efeito na sua vida, talvez o que fizeram com você fez muito efeito na sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa: o que Judas fez com Jesus não muda quem Jesus é, mas o que Jesus fez com aquilo que Judas fez com ele, aponta quem Jesus é. Às vezes estão traindo você, estão lançando pedras, calúnias estão se levantando, mas faça como José, que passou por calúnias e disse: passei por sofrimentos, mas foi Jesus, foi Deus que me trouxe até aqui. Se a calúnia te venceu, o diabo venceu. Se a mentira a seu respeito te venceu, o diabo venceu. Se o pecado que um dia você cometeu te venceu e você ainda está preso naquilo lá, o diabo venceu, porque isso tudo são mentiras dele para a sua vida. Jesus tem uma verdade e Ele te chama para ser filho e para se assentar na mesa hoje. Tem alguém feliz aí? Aleluia, levanta seu pedaço de pão. Deus, obrigado porque o Senhor nos amou demais. Obrigado porque o Senhor entregou aquela joia preciosa que o Senhor tinha, Jesus Cristo, para morrer por nós que não merecíamos, que merecíamos o inferno, mas o Senhor nos deu uma vida nova junto com o Senhor. Pai amado, então, cumprindo aquilo que o Teu Filho nos ensinou, declararemos o Teu santo nome, glorificaremos o Senhor, até que o Senhor volte. E no nome de Jesus, todos juntos, comamos o nosso pão. Semelhantemente, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o símbolo da nova e eterna aliança.
Deixa eu te explicar uma coisa: homens quebram suas alianças. Às vezes quando você peca, você fala: ih, a aliança do Senhor quebrou comigo. Não, você deve ter quebrado alguma aliança, o Senhor não quebra. Deixa eu te falar, o ladrão da cruz, no momento da sua morte, ele não teve tempo de fazer caridade, ele não teve tempo de visitar doente, ele não teve tempo de orar por ninguém. No momento da sua morte, todo errado, ele olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e ele fala: lembra de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus imediatamente fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, cara. Sabe o que é isso? Nova e eterna aliança. Todo aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e para nos purificar das nossas iniquidades. Enquanto houver vida, há esperança. A aliança do Senhor jamais será quebrada, e Ele cravou essa aliança com seu próprio sangue, o único sangue que pode nos purificar de todo pecado e de nos dar vida eterna. Aleluia! Então eu não estou nem aí para o seu passado, eu não estou nem aí. Eu posso falar uma coisa: Jesus também não está nem aí, porque Ele tem vida nova para você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Hoje é dia de tudo se fazer novo de novo nas nossas vidas. Aleluia! Levanta seu cálice e fala comigo: até que o Senhor venha, eu vou te adorar, Jesus. Juntos tomamos o nosso cálice. Ei, adora Jesus aí onde você está.